tentar tapar o sol com a peneira. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que, quando olha para a sua vida particular, quando vê a sua vida financeira, quando vê a sua saúde, quando vê a sua vida sentimental, quando olha para a sua vida espiritual, ela bate o pé dizendo: eu sou nascido do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Mas quando se analisa-se ali os frutos, só vê causa e destruição. Me perdoe te falar, mas você tem a noção, a ciência do que é ser nascido do Espírito Santo? Você ter o Espírito Santo é você ter o pensamento de Deus dentro de você. Uma pessoa nascida do Espírito Santo vai passar problemas na vida financeira, ela vai passar problemas no casamento, ela vai passar problemas em várias e outras diversas áreas, mas o que muda é que quando ela nasce de Deus, aquele problema que ela passa é temporário, porque ela tem a direção, a noção do que ela precisa fazer para sair daquela situação, porque o Espírito de Deus guia e conduz a vida dela. Agora, quem não nasceu do Espírito Santo fica patinando no mesmo lugar, batendo na mesma tecla, e a vida não muda. Por isso você não pode se iludir. Se existem coisas na sua vida espiritual que está acontecendo, você já fez a sua parte e mesmo assim não sai do lugar, me perdoe dizer, mas você tem que analisar e ver: será que não tem um demônio aí agindo? Que nem tudo que acontece é natural. Existem coisas que naturalmente você se resolve. Você procura alguém, conversa com alguém, toma um remédio, a dor some, você vai até o médico, faz um exame, ele te passa ali, prescreve algo, resolve. Você vai, conversa com o seu advogado, ele entra com uma questão, resolve também, mas você percebe que existem outras coisas que sozinho você não está conseguindo. E é por isso que você tem que batalhar contra esse mal e nunca, jamais fechar os seus olhos para o mundo espiritual. Pastor, mas como que eu faço para que o mal não venha me enganar e eu possa fazer com que a libertação seja permanente na minha vida? Olha o que diz a palavra, repita comigo em voz alta, por favor. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, mais forte, sujeitai-vos, portanto a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Olha que segredo maravilhoso em uma frase. Primeira coisa que você tem que fazer, o quê? Se sujeitar a Deus. Nós vivemos num período da humanidade em que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se sujeitar, não é verdade? O que é se sujeitar, se redimir? É você compreender a necessidade de muitas vezes acatar uma determinada ordem ou uma determinada direção. Eu olho para muitas mulheres hoje e eu vejo o exemplo de fé, de determinação, eu vejo o exemplo de mães, de pais. E você que teve uma criação mais antiga, você sabe como era. Eu posso dizer por mim, pelo meu CPF, eu posso dizer pelo Felipe. Quando eu estava ali debaixo das asas da minha mãe e do meu pai, vivendo debaixo do teto deles, eu lembro que a minha mãe sempre falava uma frase: enquanto você morar na minha casa, você vai obedecer às minhas ordens. E se eu não obedecesse? O chicote estralava, né? Eu estava sujeito à ordem dela. Então, se ela falava tem que chegar a tal horário, eu tinha que estar lá a tal horário. Quando eu era criança, ela saía trabalhar, meu pai também, às vezes eu tinha que ficar cuidando de casa ali. Ela falou: quando eu chegar tem que estar isso feito, aquilo feito e pronto. E eu não pensava nem duas vezes, porque eu sabia que eu ia ter algum tipo de punição caso não fosse feito. Então eu tinha que me sujeitar para que a paz viesse reinar. O problema hoje, espiritualmente falando, é que muitas pessoas têm dificuldade de sujeitar a vontade de Deus. Ela até pede a direção, ela vai lá, dobra os joelhos, ora, Senhor fala comigo, ela abre a Bíblia, Deus dá uma direção para ela, mas ela, não é isso que eu queria. Meu Deus, poxa vida, eu queria tanto ficar com essa pessoa, mas o Senhor está mandando eu largar ela. Poxa, fiquei chateado, e a pessoa vai lá, toma um caminho diferente. Tem pessoas que passam o dia todo: Senhor, fala comigo, me ensina, me ajuda. Me perdoa ser franco, mas por que pedir tanto para Deus falar com você se às vezes você não está disposto a ouvir? Porque para quem tem um coração
e os ouvidos sensíveis à voz de Deus, não precisa ele falar muita coisa. Ele simplesmente fala uma vez e ela vai lá e faz. Você lembra de Abraão? Quando Deus falou com Abraão e falou para ele: vai até Moriá e sacrifica o seu filho, Abraão não ficou pensando, negociando com Deus. Abraão poderia falar: poxa, é meu único filho, hein, pastor Carlos? E agora? Eu vou ter que sacrificar ele, o único. Eu esperei 100 anos para ter esse filho e agora eu vou ter que sacrificar. Ô Senhor, não tem como esperar ser o segundo, terceiro? O que Abraão fez? Ele levantou de madrugada, foi lá, pegou o menino e foi. Quem tem a decisão de se sujeitar a Deus, não fica, me perdoe dizer, resmungando, não fica torcendo o nariz. Deus fala, ela vai lá e faz, e executa e sabe que vai ter resultado. Então, se você quer que a presença de Deus venha te blindar, te proteger, te guardar, se sujeite à vontade dela. Vai existir muitos momentos da nossa vida que você vai ter que abrir mão de algo, que você vai ter que deixar algo para trás, uma mania, um hábito, até mesmo te afastar de pessoas que fazem mal para você. Mas se Deus te deu essa direção, se sujeita, vai valer a pena. Entenda o seu lugar de servo e entenda principalmente o lugar de Deus, que é de Senhor. Amém, gente? Entenda o seu lugar de criatura e entenda o lugar dele de criador. Entenda o seu lugar de filho e entenda também o lugar dele de pai. E se às vezes ele te cobra, te repreende, é porque ele ama você e ele quer o seu bem. Graças a Deus. Qual o segundo conselho que ele diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse ato de resistir o diabo não se trata simplesmente de você colocar em prática, de mandar ele embora da sua vida. Lógico que inclui isso, mas resistir o diabo é também, como diz a palavra, você fugir da aparência do mal. Tem homens e mulheres que se acham super-heróis. Já conheceu alguém assim? Que você olha para ela e fala: poxa, é legal ver essa fé, essa determinação, mas espera lá, tudo tem que ter equilíbrio. Eu lembro que anos atrás, eu devia ter uns 12 anos na época, eu estava vendo ali a conversa de dois obreiros. Eu era obreiro na época, eu era o mais novo deles, né, o menor aprendiz, estagiário, e eu estava lá na sala de campanha, ajudando eles a fazer alguma coisa, não lembro o que era, e tinha um obreiro ali, de uns 28 anos, e tinha um outro de quase 80, e esse obreiro de 28 anos, não tinha o que reclamar dele, não tinha o que falar, contava com ele para tudo, evangelizava, trabalhava. Mas sabe aquela pessoa que às vezes fala demais, perde um pouco da noção, perde um pouco ali do cuidado? E ele estava falando ali com alegria, com aquela fé, com aquela certeza: olha, e hoje eu estou bem com Deus, estou bem estabilizado, Deus me deu tudo que eu tenho é dele, eu estou feliz da vida, olha, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada nesse mundo que me tire da presença de Deus, eu não caio por nada. A Bíblia diz justamente o contrário, né? Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. E ele falando com aquela fé, com aquela certeza: olha, nada me abala, nada ali vai tirar minha fé, nada me afasta do Senhor. Até que ele solta uma gafe, e eu fiquei prestando atenção naquela conversa, eu lembro dela até hoje. Ele falou o seguinte: olha, não tem nada que me afaste de Deus. Me perdoe aqui a forma de falar, mas foi o que ele falou: nem se aparecer uma mulher nua na minha frente, nada me derruba. Aí aquele obreiro, mais avançado em dias, né? Mais experiente, tanto na fé quanto na vida, ele olhou para aquele mais novo e falou o seguinte: olha, eu estou com quase 80 anos de idade, talvez fique até feio falar isso para você, que tem a metade da minha idade, pouco menos da metade da minha idade. Ele falou: mas eu não sou hipócrita, eu tenho aqui 30 anos servindo a Deus, e todos os dias eu peço para que Deus me livre da tentação, todos os dias. E ele falou: olha, o que você acabou de falar, eu jamais falaria. E aí o outro obreiro quis até retrucar: que isso, o senhor não está na fé? Eu falo porque eu tenho certeza. Ele falou: não. Sabe por que eu não falo? Porque eu me conheço. Eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Ele com alegria há muitos anos, eu estou fazendo o meu máximo. Mas eu nunca, jamais falaria
Se aparecesse uma mulher nua na minha frente, ele falou: eu sou homem, eu não sou hipócrita. Certamente eu cairia de alguma maneira, talvez no meu pensamento, isso abalaria a minha vida espiritual, a minha confiança em mim mesmo. E aquele obreiro mais novo, ele ficou ali: não, poxa vida, que isso? Onde já se viu um senhor, um homem de idade, falando isso? Pelo amor de Deus. Ficou incomodado, né? Mas ele sofreu ali uma correção. Passou coisa de 3 meses. O obreiro mais jovem, que tinha ali seus 30 e tantos anos, ou um pouco menos, eu não lembro direito, ele acabou caindo justamente pelo aquilo que ele falou. Se envolveu com uma pessoa lá fora e acabou se afastando da vida com Deus. E você sabe que quando isso acontece, o diabo só espera uma oportunidade, né? Ele sofreu tanto, mas tanto, que quando ele voltou, depois de 1 ano, 2, ele estava arrebentado. Não foi só um pecado que levou ele ao caos, mas o fato de não vigiar e achar que é incaível, o orgulho que entrou no coração, fez com que ele se afastasse da presença de Deus. Ele voltou ali no vício das drogas, voltou falido, tinha sido expulso de casa pela família, estava quase morando na rua, vivendo de favor, vivendo de ajuda, para um homem, para um rapaz que estava na presença de Deus. Ele fez o que? Resistiu o diabo? Não. Ele simplesmente quis dizer: eu posso, eu consigo. O que eu quero que você compreenda: existem muitas tentações que você vai passar na sua vida. Existem tentações que você tem que enfrentar, tirar sua espada e ir para cima. Diga graças a Deus. Mas existem outras que você tem que se recolher e deixar que Deus trabalhe por você. Por isso você precisa de direção e visão, discernimento espiritual. Amém, gente? O ato de resistir o diabo é você ter essa compreensão. Não esqueça que o diabo também foi criado por Deus. Não o subestime, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E se você quer ter força, se você quer vencer, se você quer triunfar contra isso, entenda: primeira coisa, eu tenho que me submeter a Deus, entender a vontade dele, me abaixar, me diminuir para que ele possa crescer. E segundo, ter essa resistência, porque ele vai te testar. Exemplo, para você que é estressado, o diabo vai levantar pessoas para tirar a tua paz, para você xingar, para você brigar, para você fazer barraco. Não é assim? Para você que é uma pessoa que tem um coração sentimental, emocionado, o diabo vai levantar pessoas para te xingar, te caluniar, para você se trancar num quarto e ficar chorando o dia todo. Para você que é rancoroso, o diabo vai ali levantar fofoca, situações para que você venha guardar ódio, mágoa. Ou você acha que ele não conhece os pontos fracos? Claro que conhece. Vai apresentar pessoas, situações, tudo para desestabilizar você. Mas mantenha-se no teu caminho. Se Deus é por você, quem será contra você? Então coloca dentro do teu coração: a partir de hoje eu vou me sujeitar a Deus, e eu vou deixar Ele como número 1 na minha vida. E se tem algo que eu preciso resistir, eu vou batalhar, e eu só vou voltar com a vitória. Diga graças a Deus, amém? Quem entendeu a palavra, fica de pé e glorifica Ele com as suas palmas. Eu quero entregar